Entre todos os seres que já caminharam, nadaram ou voaram pela terra, poucos despertam tanto fascínio quanto os pterossauros, gigantes alados que reinaram nos céus durante a era dos dinossauros. Eles eram os verdadeiros pioneiros da aviação animal, em grande escala. Mas entre eles, existia um que se destacava de todos, Quetzalcoatlus Northrop, uma criatura colossal que desafiava nossa imaginação, com uma envergadura de asas que poderia ultrapassar 12 metros. Ele não era apenas um predador dos céus, era o maior animal voador de todos os tempos. Este documentário mergulha em sua história, desde sua descoberta até o modo como vivia, caçava e voava. Uma viagem científica e imaginativa para reconstruir a vida desse verdadeiro titã alado. A descoberta. No ano de 1971, no deserto do Texas, um estudante de paleontologia chamado Douglas Lawson fez uma descoberta que mudaria para sempre a visão sobre os pterossauros. Entre os sedimentos da formação javelina, Lawson encontrou ossos imensos, leves como cascas de ovo, mas resistentes como tubos de aço. No início, a equipe pensou que pertenciam a um dinossauro, mas à medida que os fósseis eram analisados, ficava claro. Tratava-se de algo muito maior, um pterossauro de proporções inimagináveis. Lawson batizou o animal de Quetzalcoatlus, em homenagem à divindade asteca Quetzalcóatl, a serpente emplumada dos céus. Era um nome digno de uma criatura tão imponente, o gigante dos céus. O Quetzalcoatlus fazia parte do grupo dos asdarcídeos, pterossauros conhecidos por seus pescoços longos, bicos afiados e estilo de vida terrestre e aéreo. Com uma envergadura que variava entre 10 a 12 metros, ele superava o tamanho de muitos aviões monomotores modernos. Sua altura em posição ereta era comparável à de uma girafa. Mas apesar do tamanho, seu corpo era surpreendentemente leve. Estima-se que pesasse apenas entre 200 a 250 quilos. Seus ossos eram ocos e adaptados ao voo, como os das aves modernas. Essa combinação de leveza e envergadura fazia do Quetzalcoatlus um verdadeiro mestre dos céus. Mas também levantava questões. Como uma criatura tão grande conseguia voar? O voo impossível? Durante muito tempo, paleontólogos debateram se o Quetzalcoatlus realmente era capaz de voar. Alguns acreditavam que seu tamanho o condenava a uma vida no solo incapaz de decolar. Porém, estudos biomecânicos recentes mostraram que ele tinha uma estratégia única. Ao contrário das aves, que usam apenas as pernas para se impulsionar, os pterossauros utilizavam todos os 4 membros para o salto inicial. Esse quad launch, ou lançamento quádruplo, funcionava como um catapulta viva. Os braços musculosos e alongados impulsionavam o animal para o ar, permitindo que abrisse suas imensas asas e deslizasse pelas correntes de vento. Uma vez no céu, o Quetzalcoatlus era um planador magistral, aproveitando térmicas e correntes ascendentes para percorrer grandes distâncias com pouco esforço. Assim como os abutres modernos, poderia voar por horas em busca de alimento, um predador dos céus. Mas afinal, do que se alimentava o maior animal voador de todos os tempos? Por muito tempo, acreditou-se que o Quetzalcoatlus mergulhava em lagos e rios, como fazem os pelicanos, para capturar peixes. Porém, novos estudos sugerem outra hipótese. Ele seria um predador terrestre, com suas pernas longas e o pescoço esguio. O Quetzalcoatlus caminhava pelas planícies abertas, como uma cegonha ou uma garça gigantesca. Seu bico afiado era perfeito para capturar pequenos dinossauros, répteis, mamíferos primitivos ou até carcaças deixadas para trás. Um único golpe de seu bico poderia ser fatal para presas do tamanho de um cachorro, ou até maiores. O mundo do Quetzalcoatlus. O Quetzalcoatlus viveu no final do Cretáceo, há cerca de 70 milhões de anos, em um ambiente que hoje corresponde ao sul da América do Norte. Naquela época, a região do Texas não era deserto como hoje.
Era uma planície fértil, com rios, lagos e uma rica fauna. Dinossauros como o Alamosaurus, um titanossauro gigantesco, dividiam espaço com predadores como o Tyrannosaurus Rex. Entre eles, o Quetzalcoatlus dominava o ar e a terra, ocupando um nicho ecológico único. Enquanto o T-Rex reinava como o predador supremo no solo, o Quetzalcoatlus era o soberano dos céus. Estratégias de sobrevivência. Para sobreviver em um ambiente tão competitivo, o Quetzalcoatlus desenvolveu várias estratégias. Alimentação versátil menos capaz de caçar e também se alimentar de carniça. Mobilidade, podia percorrer longas distâncias tanto caminhando quanto voando. Altura e alcance, seu longo pescoço, permitia explorar diferentes tipos de alimento. Além disso, acredita-se que vivia em colônias, como muitas aves modernas. Isso oferecia proteção contra predadores terrestres e facilitava a reprodução. A reprodução, embora não existam fósseis diretos de ninhos de Quetzalcoatlus, descobertas de outros pterossauros nos dão pistas. Eles provavelmente enterravam seus ovos em solo arenoso ou vegetação macia, deixando-os incubar com o calor natural do ambiente. Os filhotes, chamados de pterossaurídeos, já nasciam relativamente desenvolvidos, capazes de andar e, possivelmente, até voar poucos dias após o nascimento. Esse desenvolvimento precoce era essencial para garantir a sobrevivência, já que os adultos passavam longos períodos voando em busca de alimento. O fim de um gigante. O reinado do Quetzalcoatlus terminou junto com o dos dinossauros. Há cerca de 66 milhões de anos, quando um asteroide colidiu com a Terra, desencadeando uma catástrofe global, a poeira bloqueou a luz do Sol. Plantas morreram. Cadeias alimentares ruíram. Animais tão grandes e especializados como o Quetzalcoatlus não conseguiram sobreviver. Foi o fim de uma era, mas não o fim do sonho do voo. Milhões de anos depois, aves surgiriam para conquistar os céus, mas nenhuma chegaria ao tamanho do Quetzalcoatlus. O legado, o Quetzalcoatlus, continua a fascinar cientistas e o público em geral. Réplicas em tamanho real, exibidas em museus ao redor do mundo, deixam claro o quão impressionante era essa criatura. Sua descoberta também revolucionou o estudo do voo animal, ajudando a entender não apenas pterossauros, mas também os limites físicos da aviação biológica. Mais do que um simples fóssil, o Quetzalcoatlus é um lembrete da incrível diversidade da vida que já habitou nosso planeta, e de como a evolução pode criar seres verdadeiramente extraordinários. O Quetzalcoatlus foi mais do que o maior animal voador de todos os tempos. Ele foi um símbolo da engenhosidade da natureza. Um gigante que desafiou as leis da física e dominou os céus do Cretáceo. Sua história é a prova de que a vida sempre encontra maneiras surpreendentes de se adaptar e prosperar, mesmo em condições extremas. E, embora tenha desaparecido há milhões de anos, seu legado continua vivo, voando alto na imaginação humana.